O nosso irmão Robson Ferreira está aqui com sua esposa, Dona Márcia, né? Vieram aqui nos prestigiar. Robson frequenta a Casa de Oração Bezerra de Menezes, ali em Brotas, né? Já fiz algumas palestras ali, depois agora só vamos fazer outras palestras ali na casa dele, na Copem. Está conosco para nós encerrarmos hoje a nossa 6ª jornada espírita. Então vamos dar o início, fazer a nossa prece. Pegue nós temos aqui representante do Centro Espírita, quem comandando a Lífia ali, com Deus Filhos de Caridade, nossa casa irmã aqui de Muritiba, que mais alguém para a gente fazer aqui a citação. Está aqui a nossa irmã, a professora Lífia, que já falei, que é a presidente do Deus Cristo de Caridade. Foi onde eu conheci o irmão Robson, né? Fomos lá assistir uma palestra lá no aniversário da casa também, e aí ele disse: nós estamos carentes de expositores nessa nossa região, viu? Aí peguei logo assim, gostei do canto, está intimado a falar no aniversário da casa. Desde aqui ele vai lá também. Ele disse: estou feliz. Ele lembrou que já esteve aqui, mas ele era outra casa, né? Daqui a um certo tempo, era outra casa. Nós até apresentamos aqui nos slides, nós apresentamos, você deve ter percebido, são flashes da nossa história, do passado do Fraternidade de Trabalho, que hoje completa 66 anos de fundação oficial, porque se for contar o tempo que o senhor Rafael e dona Hilda Veiga faziam o evangelho lá e convidavam as pessoas amigas, isso era muito, muito antes dessa data. Mas quando teve que realmente fundar o centro, registrar, a data oficial ficou essa, né? Que é o dia de hoje. Então são 66 anos. Então, mais uma vez agradecendo a presença de todos, vamos fazer a nossa prece. Senhor Deus, nosso Pai, nosso Criador, aqui estamos reunidos em Teu nome e em nome do nosso Mestre Jesus, para realizarmos a 3ª e última palestra dessa jornada em comemoração ao aniversário desta Casa Espírita. E queremos, Senhor, inicialmente Te agradecer por tudo que nós temos em nossas vidas. E Te rogamos também, Senhor, que em nome de Jesus, possam os bons Espíritos, nossos guias e mentores, estarem conosco, como estão com certeza, participando desta festa em que nós estamos aqui celebrando mais um aniversário no plano físico de uma casa que, com certeza, como falamos, tem muito mais do que isso, e no plano espiritual muito mais tempo existe, porque nada acontece por acaso. Então, Senhor, nós estamos aqui agradecidos. Com a prece que Jesus nos ensinou, nós vamos iniciar o nosso trabalho. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a glória do vosso reino, seja feita a nossa vontade, assim na terra como em toda parte. O pão nosso de cada dia, Senhor, dai hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em novas no meio das tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que Jesus nos abençoe durante esse trabalho. E passando sem mais delongas ao nosso irmão Robson Ferreira para fazer a sua palestra. Ele vai falar sobre a missão dos Espíritas, fechando a nossa 6ª jornada espírita do Centro Espírita Fraternidade de Trabalho. Tá muito bom trabalho para você. Amigos, boa noite a todos. Boa noite. Muita paz e que Jesus nos abençoe agora e sempre. É sempre uma alegria e um prazer pessoal poder estar voltando a Muritiba. E confesso a vocês que eu não pensava que o meu retorno fosse tão breve quanto eu desejei, porquanto aproximadamente 2 meses atrás estava aqui nesta outra casa com a irmã
participando dos festejos de aniversário da casa, e algumas companheiras que fizeram o convite aqui se encontram igualmente. E hoje, para participar também desse momento confraternativo com a casa, esta qual me encontro, para falarmos sobre esse tema que nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, cuja temática central é os trabalhadores da última hora. E é um tema que diz particularmente respeito a todos nós que nos dizemos espíritas, porquanto todos nós temos uma missão. Seja do ponto de vista da nossa realidade espiritual, seja ainda na condição como tal espírita, que nos filiamos a essa doutrina com uma finalidade, com um objetivo. E por incrível que pareça, acreditem nisso, somos poucos aqueles que verdadeiramente nos identificamos com a nossa missão. A maioria dos espíritos ainda não tem consciência do dever na realização da sua missão. Talvez por esta razão, um bom contingente dos profitentes espíritas retorna ao mundo espiritual em uma condição falida, em uma condição de dor, em uma condição ainda de culpa, de consciência adormecida, porque tiveram a oportunidade de estarem na sua última encarnação, convivendo diretamente com a doutrina dos Espíritos, que é considerada o Consolador prometido por Jesus, e que mais tarde tornou-se a terceira revelação, que veio relembrar a mensagem de Jesus, que veio ampliar a nossa noção de existência, mas que ainda assim, em que pese todo o conhecimento doutrinário, todas as informações e revelações trazidas do mundo espiritual para nós, ainda nos encontramos nessa condição primária, nessa condição sofrida, enfermiça, necessitando do apoio, da ajuda dos espíritos, a fim de que nos mantenhamos equilibrados, saudáveis, quando já poderíamos estar em uma outra condição melhorada de trabalhadores da seara do Cristo. Porque é interessante que Erasto, o anjo da guarda do médium, ao transcrever essa mensagem que vamos encontrá-la no citado capítulo 20 do Evangelho, os Espíritos colocam inicialmente a parábola do trabalhador da última hora, que de acordo com os Espíritos, não são outros senão nós espíritas, que tivemos a oportunidade e a graça de sermos convocados nesse momento transitório do planeta Terra, para darmos a nossa contribuição em favor da mudança, da transformação psíquica do planeta. Logo, nós somos responsáveis diretos por aquilo que nós estamos fazendo, não apenas com a doutrina de Jesus, mas igualmente com o que nós deixaremos para as futuras gerações, que na verdade, diria o Cristo, somos nós mesmos, revestidos de novos corpos, que estaremos retornando e encontraremos na sociedade de então aquilo que tivermos feito quando desta passagem nessa nossa atual encarnação.
Então, nós pensarmos qual é a nossa missão, é justamente para que nós nos dediquemos, que nós arregacemos as mangas para o trabalho que é preciso ser feito. Porque conforme veremos igualmente nesse mesmo capítulo 20, nem todo aquele que disser Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Porque muitos creem que o fato de serem espíritas estarão todos salvos, que terão uma passagem feliz quando do retorno à pátria espiritual. Isso se dará tão somente para aqueles que tiverem feito a vontade do Pai que está nos céus, conforme apregoou Jesus, quando esteve conosco, nos convidando a esse despertar da consciência, a fim de que nós nos identificássemos com a nossa realidade de espíritos. Porque ainda que ele, Jesus, não tenha diretamente tocado nesse ponto, mas durante toda a sua passagem ele exemplificou da sua realeza espiritual. Pois que ele veio estabelecer conosco as bases desse reino de Deus. E veio nos convidar a sermos esses trabalhadores da sua vinda. Daí porque ele vai nos trazer esta parábola, dizendo que o Senhor, no iniciar do dia, ele sai às ruas para aliciar trabalhadores, a fim de que pudessem eles trabalharem na sua vinha. E a cada período do dia, ele então capta esses trabalhadores, porque estavam desempregados, porque estavam precisando de trabalhar, e assim ele os convida, na primeira, na terceira, na nona e na 10ª hora, chamando todos aqueles que estivessem predispostos ao trabalho na sua vinha, que fossem, porque ao término do dia receberiam o salário que for acordado pelo Senhor. E muitos deles assim se propõem fazer. E ao cair do dia, quando esse mesmo Senhor chama os seus servos e convoca esses trabalhadores para receberem o salário justo, aquele que fora combinado, começando pelos últimos, terminando pelos primeiros, estes acreditavam que receberiam mais, porque iniciaram mais cedo, pois que aqueles convocados na 10ª hora, quando do recebimento do salário, receberam tal qual os da primeira hora. E eles não entenderam, quando da sua vez, que receberam igualmente tal qual os primeiros. Daí porque Jesus finaliza a parábola dizendo que os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados e poucos os escolhidos. E é uma passagem representativa, porque está diretamente falando de nós mesmos, os espiritistas. Nós que aqui nos encontramos, nos confraternizando pelos 66 anos de existência desta casa, a qual tive a oportunidade de conhecer, de estar aqui, anos atrás, décadas, quando do convite de Dona Nilza e o seu Raimundo, conforme dissemos na outra casa, quando da última vez que aqui estivemos. E voltar a Muritiba, para mim, foi motivo de muita alegria,
de boas recordações e lembranças, pois que esse casal, e mais especificamente Dona Nilza, a quem tive a oportunidade de uma convivência, ainda que rápida, mas o tempo suficiente para compreender a alma que ali estava naquele corpo, pela sua dedicação, pelo seu exemplo, pelo seu cuidado à doutrina, bem representava para nós a época, e certamente para aqueles que a conheceram mais a miúde, de que esta sim representava o verdadeiro espírita. Pois que Kardec vai, durante a fundamentação doutrinária espírita, falar que existem vários tipos de espíritas, em pelo menos 4 estágios. Aqueles que simplesmente desejam o fenômeno. E quantos são aqueles que estão no movimento espírita em busca do fenômeno, do imediatismo, do materialismo? Esses ainda não são os escolhidos da parábola do Senhor. Tem aqueles outros que se afeiçoam, que querem verdadeiramente a mudança, que desejam. Entretanto, as preocupações do mundo fazem com que aquele ideal nascente, tal qual a parábola da semente que cai na terra, junto à areia, não tem raiz e morre. Assemelha-se também a esta passagem. Existem aqueles outros que iniciam, que começam, mas que desistem logo depois, porque acham chato, enfadonho, cansativo, repetitivo, e não entendem a grandeza e a importância desta doutrina no atual contexto social planetário. Pois, como dissemos, a partir dos ensinos dos Espíritos, ela é a terceira revelação prometida por Jesus, e que ela veio para relembrar todos os ensinos do Cristo e aquelas outras coisas que para a nossa infância espiritual não nos era possível compreender, mas que hoje, mediante o avanço, o progresso tecnológico, o ampliar da consciência em torno das verdades libertadoras, a partir daqueles que vieram pós-Kardec para dar continuidade aos ensinos e o aprofundamento da doutrina espírita, hoje temos cabedal suficiente para fazermos as mudanças necessárias de dentro para fora, a fim de que se expresse no social no qual nos encontramos. Porque quando Jesus traz esta parábola dos trabalhadores, é para dizer que nós somos esses últimos, porque já iniciamos lá atrás, em outras experiências reencarnatórias, já convivemos com a palavra eterna do Cristo. Nós somos aqueles que lá estivemos junto a Ele, seja para auxiliá-lo, seja para contrariá-lo. Pois que ele encontrou igualmente, como ocorrera com Allan Kardec, os seus opositores. Estávamos na feição dos fariseus, dos saduceus, dos hipócritas, daqueles que queriam lançar a pedra àquela mulher na praça pública. Fomos nós que o colocamos possivelmente na cruz e que nos felicitamos porque escolhemos Barrabás. Mas a misericórdia divina nos oportunizou, através das reencarnações, a compreender o sentido da vida e, através delas, nos reformarmos intimamente. É bem verdade que ainda não somos santos, perfeitos,
mas eis que é a determinação divina. Nascemos para tal, e mais cedo ou mais tarde alcançaremos esse desiderato, na medida em que nós nos reconhecemos como filhos de Deus. E quanto mais isso pulsa em nós, mais nos colocamos na vida, na experiência do corpo, como sendo verdadeiros trabalhadores da vinha. E esta vinha é o símbolo do mundo. E que nós, como trabalhadores, pois que os Espíritos vão nos falar isso na mensagem Missão dos Espíritas, é a sua propagação. É o que vai dizer Emmanuel, que a maior caridade que nós podemos fazer ao Espiritismo é a sua divulgação, é a sua propagação, não apenas pela palavra que mata, mas sobretudo pelo exemplo que vivifica. Pois quando aqui estamos e já dissemos, nos confraternizando pela 6ª década da casa, é preciso que nós nos perguntemos no íntimo do nosso ser qual e verdadeira é a contribuição que nós estamos dando à Terra, ao planeta, a esta sociedade a qual pertencemos, e que muitos dos presentes hoje aqui representados estiveram lá no início, quando da fundação da casa, e que as fotos não negam os fatos. Porque não basta nós nos constituirmos na igreja, no centro, através das paredes, dos procedimentos exteriores, mas sobretudo a nossa mudança, a nossa renovação, o nosso crescimento interior, que é a base dos princípios da doutrina espírita, a reforma íntima, que, diga-se de passagem, poderíamos sintetizar, e possivelmente faremos até o final do encontro, com uma mensagem que nós vamos encontrar nesse livro, sugestivo para nós, nos nossos dias atuais, que é reforma íntima, em que ela vai dedicar, eles vão, um capítulo único para falar sobre o verdadeiro espírita, e traz, dentre as muitas colocações, mensagens, uma de Emmanuel por Chico Xavier, Opiniões Espíritas, em que ele vai tratar da verdadeira missão do espírita. Mas Kardec já nos propusera, no capítulo 20, a nossa mudança interior, a propagação do Espiritismo, e que deveríamos renunciar aos nossos próprios interesses pessoais em prol da divulgação da doutrina espírita. E devemos nos perguntar até que ponto verdadeiramente nós estamos assim fazendo. Porque não basta acreditar na imortalidade da alma, na existência de Deus, ou na comunicabilidade dos espíritos, e todos aqueles outros pressupostos básicos da doutrina espírita. Se nós não os vivenciamos na prática do cotidiano, do dia a dia, se nós não estamos verdadeiramente cumprindo com a nossa missão de trabalhadores da última hora, porque muitos são chamados, e quantos foram aqueles que no decorrer dessas 6 décadas de existência desta casa de trabalho, de fraternidade, de amor, de serviço ao bem,
não desistiram, não fizeram outras escolhas, outros caminhos, que nós respeitamos, validamos, pois que cada um está no nível de consciência que conseguiu chegar. E como diria igualmente André Luiz, aqueles que já colhem as espigas maduras não devem ofender os que plantam à distância, nem perturbar a lavoura verde em flor. Se eu já tenho a consciência do dever, vá tu e faças. Não exija do outro aquilo que você não é capaz de viver. O Senhor da vinha, na representação de Deus, está a todos os instantes nos convocando, enquanto seus filhos, trabalhadores, a atuarmos dignamente na sua vinha, para que sejamos por mérito, não por títulos acadêmicos, não por títulos religiosos, denominações, os escolhidos. Porque quando vemos hoje, no nosso atual momento, a canonização da irmã Dulce, como temos dito de quando em quando, nos últimos trabalhos, não é porque ela fora freira, não é porque ela dizia amar a Deus e seguir os seus procedimentos canônicos, mas porque ela vivia a mensagem de Deus. Porque ela era uma representante trabalhadora da vinha do Senhor, pois que ela se dedicara uma existência inteira a serviço de Deus, para agradá-lo. Mas não começara certamente nesta, pois que já vinha ao longo de muitas outras, preparando-se, dedicando-se, muito possivelmente representando esse trabalhador da última hora, e que recebera um salário digno, como verdadeira servidora do Pai, pelo exemplo, pela conduta, pela vivência dos ensinos propostos pelo Cristo Jesus. Quando esse dissera: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará ao Pai que não seja por mim. Então, estarmos revisitando as histórias, as mensagens do Cristo, é para que nós despertemos a consciência do dever, que vamos encontrá-lo no capítulo 17, também do Evangelho, no Sede Perfeitos. E lá encontraremos igualmente os caracteres do homem de bem, que em verdade não é outro senão o verdadeiro espírita, aquele que reconhece a sua imperfeição e esforça-se por domá-las, por superá-las. Aqueles que vivem regidos pelo mandamento do Cristo: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E por conta dessa proposta desafiadora que a casa nos trouxe, nós igualmente trouxemos alguns livros para nos respaldarmos e sairmos daqui não apenas na confraternização material, mas sobretudo pelo alimento do Espírito. Que saiamos convictos de que Deus espera muito mais de nós
do que nós até então, nesse presente momento, estamos dando a Ele. Porque não é garantia de ficarmos mais tempo no corpo físico. A qualquer momento poderemos ser chamados de volta à pátria espiritual. Mas devemos igualmente nos perguntar, e se isso acontecesse hoje, como nos encontraríamos frente à nossa própria consciência? De arrependidos? De revoltados? De culpados? Com a consciência de tempo perdido? Porque eu já estou na doutrina há mais de 30 anos. E o que eu tenho feito dela? Para mim mesmo. Porque a primeira missão do verdadeiro espírita é a sua mudança interior. Os espíritos estão dizendo a todo momento isso. No capítulo 17, vamos encontrar igualmente os caracteres do homem de bem. E logo depois, os bons espíritas. E os bons espíritas verdadeiros são aqueles que vivem missionariamente os caracteres do homem de bem. É o mesmo, porque para Deus não existe rótulos, denominações religiosas, pois que Jesus vai dizer a Joana de Cusa, em uma belíssima citação, trazida por Humberto de Campos, no seu livro Boa Nova, dentre outras coisas. Joana, os templos são de pedras, e eles todos um dia ruirão, mas eu vim lançar a fé viva no coração dos homens. Portanto, vai e ser fiel a Deus. E uma proposta para que ela voltasse para casa e cuidasse do seu marido. E assim ela compreendeu a mensagem como servidora do Cristo. Porque o verdadeiro espírito, o verdadeiro trabalhador do bem, não escolhe o serviço a fazer. Não escolhe o local e com quem vai fazer. Ele aceita a tarefa porque a reconhece como digna, mesmo não sendo merecedor. E coloca todo o seu empenho, todo o seu amor para obter os resultados desejados. Que possa multiplicar esses talentos, a fim de que amanhã possa ter o direito de ter novos desafios mais complexos. E assim caminha a humanidade. E assim é o processo da evolução dos espíritos, através do nascer de novo, para alcançar a perfeição. Então Erasto, e me permitam algumas citações breves, mas importantes para que nós fundamentemos o pensamento da proposta temática de hoje, ele vai dizer: não ouvis que já fermenta a tempestade que deve dominar o velho mundo e tragar no nada a soma das iniquidades terrestres? Ah, bem dizer o Senhor, vós que haveis posto vossa fé em sua soberana justiça, e que novos apóstolos da crença somos nós, e os novos apóstolos da crença, revelada pelas vozes proféticas superiores, ide pregar o dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos, segundo tenham bem ou mal compreendido suas missões, e suportado
suas provas terrestres. Eis a missão, resumidamente, de todos nós. Ide e pregai a mensagem da reencarnação. Porque somente a revelação da reencarnação é capaz de compreendermos a justiça de Deus. É capaz de fazer com que nós nos modifiquemos, pois que a nossa futura reencarnação se dará mediante os resultados colhidos desta. E eu entendo que o que eu estiver fazendo hoje terei um resultado acumulativo para o amanhã espiritual, tal qual hoje é a soma das minhas multifárias experiências corporais, aquilo que melhor eu pude compreender das minhas missões anteriores, que me parece que foi bem pouca coisa, mas que hoje, na medida da minha compreensão e entendimento, eu estou buscando fazer melhor do que ontem, para ter uma oportunidade a mais nesse amanhã vindouro e espiritual. Mas ele ainda vai considerar o espírito Erasto. A hora é chegada em que deveis sacrificar. Anotem isso. É chegada em que deveis sacrificar a sua propagação, os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. Ide e pregai, os espíritos do alto estão convosco, tal qual fizera Paulo de Tarso, que enfrentando-se deu a vida a essa proposta iluminativa de pregar o Evangelho à sua época, em todas aquelas regiões pelas quais Jesus estivera e algumas outras tantas que ele não alcançou, mas que sabia que um dos seus trabalhadores haveria de ser convocado brevemente para essa tarefa. Como eu e como vocês, estamos sendo chamados a pregar o Evangelho, não apenas pela palavra que mata, mas pelo Espírito que vivifica, pelos exemplos que já podemos dar, a fim de que aqueles que nos acompanham, que nos conhecem, sintam-se mobilizados, sensibilizados a nos seguirem, tal qual ocorrera com nosso querido patrono Bezerra de Menezes. Por onde ele tem passado, tem deixado pegadas de luz. Eis aí um dos conhecidos igualmente trabalhadores da vinha do Senhor, um dos escolhidos a fazerem parte do banquete celestial preparado pelo Pai, pois cumprira a sua missão. E dizíamos isso ontem a um conhecido nosso, que a missão necessariamente não se constitui em criar orfanatos, asilos para idosos, creche para as crianças, centros espíritas, tal qual desse tamanho que aqui estamos. Não precisamos obrigatoriamente ter como missão a de Divaldo Franco, a de Madre Teresa de Calcutá, ou ainda da irmã Dulce, hoje santa. Porque todos temos a nossa missão. Singular, pessoal, individual, que pode ser cuidar do filho, que é lidar com as demandas do ambiente de trabalho, de conviver saudavelmente nessa sociedade que tanto criticamos e condenamos.
de fazermos a nossa reforma íntima. São as nossas missões. Mas que nenhum ato, nenhuma atitude possa macular o nome de Deus. Para que sejamos o Evangelho vivo para aqueles que nos conhecem, que nos observam. Ide e pregai, tal qual disseram ainda os Espíritos a Kardec, e que nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos, na seguinte questão de número 918, quando ele vai tratar sobre os caracteres do homem de bem. Pois que o verdadeiro espírita é o verdadeiro cristão, é o verdadeiro homem de bem. Não é o título, mas é a conduta, é o exemplo que já podemos oferecer ao outro. Então Kardec questiona: por quais sinais se pode reconhecer em um homem o progresso real que deve elevar seu espírito na hierarquia espírita? E essa pergunta é interessante frente à proposta da noite, porque a reencarnação tem esse móvel, tem esse objetivo: o melhoramento, o aperfeiçoamento das espécies, dos espíritos, das almas encarnadas naquele corpo. Por que sinais se pode reconhecer o progresso desses seres? E os espíritos disseram a ele: o espírito prova a sua elevação quando todos os seus atos de sua vida corporal são a prática da lei de Deus, e quando compreende por antecipação a vida espiritual. Façamos uma breve parada e reflitamos. Pensemos nessa resposta. Até que ponto hoje, passados todo esse tempo no corpo físico, nessa experiência atual, podemos, em sã consciência, dizer para nós mesmos que todos os atos de nossa vida corporal são a prática da lei de Deus, e que já compreendemos por antecipação a vida espiritual? Porque o que me parece ser, e dizem os espíritos, dentre eles Humberto de Campos, dentre eles Filomeno de Miranda e tantos outros, de que muitos são aqueles espíritas, não poucos, nós vamos encontrar no livro citado aqui, Reforma Íntima. Quantos são os espíritas, trabalhadores da casa espírita, dirigentes, que retornando ao mundo espiritual, encontram-se na condição falida, que são direcionados para o dito Hospital Esperança, para serem tratados das suas perturbações espirituais, que propagaram a mensagem do Espiritismo, que se diziam trabalhadores da última hora, mas que, no entanto, não se conduziam, não se comportavam como tal. E aí não vai nenhuma crítica ou condenação, porque eu posso ser o próximo a adentrar a esse hospital quando no meu retorno. A minha vaga possivelmente já está lá me aguardando, porque não basta falar, é preciso viver a mensagem. Eu vim
para que tenhas vida em abundância. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará ao Pai que não seja por mim. Essa antecipação da vida espiritual é o que fomenta em nós espíritas o nosso progresso, a nossa mudança íntima, a nossa transformação moral. O objetivo da doutrina espírita é esse: o progresso moral dos espíritos encarnados na Terra. Porque ao atingirmos o progresso moral, por extensão, estaremos oportunizando que a Terra se torne uma terra de bem-aventurados. Que possamos igualmente vivermos dentro da premissa proposta por Jesus de uma sociedade feliz, irmanados na vivência e no pensamento de Deus. E aí já não mais precisaremos das casas espíritas, porque igualmente elas ruirão, cairão, serão derrubadas, porque já não mais precisaremos dela, tanto quanto já não mais precisaremos dos hospitais, das delegacias, das unidades psiquiátricas, terapêuticas, para nos reabilitarmos nas nossas condutas, porque já seremos nesta época, e lembrando Joana de Ângeles, época esta que possivelmente não estará nem muito longe, nem muito perto de acontecer, mas que acontecerá, porque o bem um dia se sobreporá ao mal que ainda campeia na nossa sociedade. O bem é real, o mal, ele é transitório. Mas é preciso que nós vivamos dentro da polaridade do bem, para que o mal recue, transforme-se. E quem vai nos responder ainda a esta questão, antes de nós concluirmos o encontro, é o próprio Kardec, quando dá pergunta de Sueli Caldas Schubert, nesse livro que eu tenho propagado pelas redes sociais, através das palestras, entrevistando Allan Kardec. Ela vai tratar da temática verdadeiros espíritas, porque o verdadeiro espírita é aquele que verdadeiramente cumpre com a sua missão. Ela tem 3 perguntas, e eu peço a permissão para sinteticamente trazê-las à baila. Quando ela inicia perguntando, sendo muito importante termos um parâmetro quanto aos espíritas sinceros, quais seriam aqueles que podem ser apontados como bons espíritas, ou seja, os verdadeiros, aqueles os cumpridores das suas missões? E Kardec assim lhe responde no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, no item 4. Aquele que pode ser com razão qualificado de espírita verdadeiro e sincero, se acha em um grau superior de adiantamento moral. E somente aquele que assim se encontra é capaz de cumprir a sua missão. E não é uma missão qualquer. Deus vai nos dar os postos mais elevados, na medida em que nós merecermos pelas nossas conquistas individuais, tal qual faz o general em relação aos seus exércitos. Porque não basta pleitear a função de estar nesta ou naquela ordem de ação, de atuação, mas é preciso merecer. E esse merecimento não advirá
apenas pelo título, mas pela obra. E Jesus já nos advertira quanto a isso, a cada um segundo as suas obras, as suas realizações. E a gente precisa se compenetrar disso. Do contrário, estaremos fazendo de conta que somos espíritas, sem vivermos efetivamente a mensagem do Cristo. Portanto, seguindo, ela diz ainda: o espírito que nele domina de modo mais completo a matéria, dar-lhe uma percepção mais clara do futuro. E no final, conclui dizendo: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações mais. Talvez seja esta, e me permita a redundância e as repetições, ser esta a única e a mais importante missão de todo espírita, como de todo católico, de todo evangélico, de todo homem e mulher que se encontra hoje na sociedade. Porque domando as nossas más inclinações, vivendo a propagação do bem, é que nós podemos, por fim, termos uma sociedade melhor, através da mudança de comportamento. E uma que eu não poderia deixar de citar é a que ela questiona. Na conduta diária, como deve agir o espírita? Alguém já se fez essa pergunta? Na minha conduta diária, como devo proceder, considerando ser espírita? E em tendo a resposta, nós fazemos, praticamos, ou apenas nos dizemos espíritas e pronto? Aliás, um bom percentual dos que dizem simpatizantes da doutrina espírita não se consideram espíritas, porque se acham imperfeitos, esquecidos de que Jesus disse: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Porque aí está a nossa cura, o nosso remédio, o nosso lenitivo, na medida que nós aplicamos a nós mesmos, na nossa conduta diária. Não simplesmente propagamos. Kardec assim respondeu: o verdadeiro espírita jamais deixará de fazer o bem, lenir corações aflitos, consolar, acalmar desesperos, operar reformas morais. Essa a sua missão. Tá bom ou querem mais? Vou repetir porque alguns estão quase sonolentos dormindo. Então acordem. Para não dizer que o palestrante não falou sobre isso. O verdadeiro espírita jamais deixará de fazer o bem, lenir corações aflitos, consolar, acalmar desesperos, operar reformas morais. Esta a sua missão. Poderíamos nos dar por concluído a nossa fala. É nisso também, conclui o Lyonês, que encontrará satisfação real. Qual tem sido a minha verdadeira satisfação nessa encarnação? Conquistar as coisas do mundo ou servir a Jesus? É algo que a gente precisa pensar, para que não venhamos mais tarde
a nos arrepender pelo tempo perdido. Porque aqui estivemos com Dona Nilza, com seu Raimundo e com todos aqueles que começaram o trabalho de soerguimento das paredes físicas e espirituais desta casa, nesta cidade. Que hoje somos beneficiados pelos seus trabalhos, pelos seus tratamentos, pelo consolo e pelas orientações que recebemos, mas em que verdadeiramente já podemos nos considerar como homens e mulheres salvados. Ou esperaremos para a próxima encarnação, ou simplesmente diremos: ainda não posso me dizer espírita porque sou imperfeito. O verdadeiro espírita, ele ainda é imperfeito. Ele só não se deixa levar pela sua imperfeição, porque a combate, porque procura vencê-la pela prática do bem, pelo lenir dos corações em desespero, pelas reformas morais que pratica. Concluindo, agradecendo a todos a oportunidade, eu ainda gostaria de encerrar o trabalho trazendo breves citações desta mensagem de Emmanuel. Por ser um pouco longa, vou me ater a algumas citações. Mas busquemos no livro Opiniões Espíritas, de Emmanuel por Chico Xavier. E ele começa dizendo assim: o dever do espírita cristão é tornar-se progressivamente melhor. Vamos pensar sobre isso. O dever do verdadeiro espírita, a sua missão, é investir para progredir moralmente a cada dia. Do contrário, pouco adiantou tornar-se espírita. Útil assim verificar, de quando em quando, com rigoroso exame pessoal, a nossa verdadeira situação íntima. É o que propôs Jesus lá atrás. Quando quiser falar com Deus, entra no teu quarto, fecha a tua porta e em segredo conversa com Deus. E esse Deus é que lhe questiona da sua atual situação íntima verdadeira. Testa a paciência própria. Estás mais calmo, afável, compreensível? E ele vai nos trazendo inúmeras possibilidades de reflexão para que nós reflitamos sobre o nosso progresso íntimo. E deixo para vocês, para mim também, o desafio de nós refletirmos sobre essa mensagem. Pois ela conclui dizendo assim, depois de nos trazer inúmeras possibilidades de reflexão: faze isso agora, enquanto te vales do corpo humano, com a possibilidade de reconsiderar diretrizes e desfazer enganos facilmente, pois, quando passares para o lado de cá, muita vez será mais difícil, diz André Luiz. Emmanuel. Porque muitas vezes será mais difícil o cumprimento da nossa missão.
pois quando assim o fazemos, estamos estabelecendo o nosso roteiro espírita para nos encontrarmos com o nosso Pai Celestial, que na verdade, com a nossa própria consciência. Por esta razão, questionou ainda Kardec, na 621, onde se encontra escrita no homem a lei de Deus? E eles prontamente o disseram, na consciência. Portanto, revisitemos de quando em quando a nossa consciência, buscando refletir verdadeiramente quais os avanços que já estamos obtendo nessa experiência corporal. E por fim, convido-os, se ainda não fiz, para os presentes, a conhecerem o nosso canal no YouTube, que chama-se Roteiro Espírita. Roteiro Espírita, seu acento no I. Lá vocês vão encontrar outras referências importantes para que vocês, para que nós possamos fortalecer esse ideal, a fim de que a nossa missão do ide e pregar possa de fato acontecer entre nós. Ao término, se alguém se interessar, poderão pegar aqui na minha mão alguns panfletos que eu trouxe, que me parece que dá para todos. No mais, companheiros amigos de Muritiba, a nossa gratidão do reencontro feliz, desejando a todos um feliz aniversário por mais uma passagem de um ano de trabalho no bem desta casa, de trabalho, de fraternidade, de amor. Que Deus os abençoe e que novos 66 anos possam ainda existir e que estejamos, quem sabe, no corpo para brindarmos juntos por essas conquistas. No mais, muita paz, muito obrigado a todos e até um feliz reencontro em um futuro próximo. Obrigado. Nós agradecemos, Robson, pela sua participação, que veio realmente fechar com um fecho belíssimo a nossa sexta jornada. Aproveitemos então desses minutos finais do nosso encontro da sexta jornada espírita daqui do Centro Espírita Trabalho e Fraternidade, para nos vincularmos aos trabalhadores desta casa, que ao longo dos seus 66 anos morejam com afinco e com amor, a fim de que a obra de Deus não se perca pelo caminho. Para que todos que aqui venham encontrem o lenitivo, a consolação, a esperança para superarem os seus conflitos e incertezas do caminho. Ao tempo, Senhor, em que te pedimos pelos atuais trabalhadores, dedicados servidores da tua vinha de amor, que certamente que pelo empenho e dedicação serão igualmente como muitos outros anônimos que trabalham nela, os escolhidos para fazerem parte desta nova fase em que nós, humanidade terrena, vivenciaremos. Que possamos nos encontrar todos, não pela identificação por rótulo religioso, mas para nos reconhecermos como irmãos, trabalhadores da tua seara,
cuja semente não é outra que não seja o amor, os frutos da fraternidade, da misericórdia, do amor de Deus. Aqueles que não se encontram mais no corpo físico, mas que certamente espíritos aqui se encontram, compartilhando conosco desse momento festivo. A nossa gratidão, o nosso apreço e reconhecimento a todos, pela cota de serviço de amor no bem que dedicastes enquanto vivos no corpo. E a todos aqueles que por amor aqui trabalham, a fim de que a tua mensagem, Jesus, não se torne esquecida. Leva-nos em paz aos nossos lares, na energia da gratidão e da alegria de viver o teu Evangelho. Paz na terra aos homens de boa vontade, e que o teu amor possa estar sempre nos contagiando a vivermos dias melhores. Em teu nome, em nome de Deus, de todos aqueles que trabalham pela tua mensagem, pela propagação do Espiritismo na terra, a nossa gratidão e o pedido de muita paz. Que assim seja.